Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá amigos do FAC 78, meus companheiros. Eita, que agora eu vou dar uma voltinha aí pela cidade, que eu vou ter que resolver uma coisa agora, mas eu vou aproveitar e fazer o FAC. Agora são 4h22, eu saí um pouquinho mais cedo do trabalho só para resolver isso. Mas como o caminho é distante um pouquinho, a gente vai aproveitando o tempo, né? Recife está até tranquilo no sentido do trânsito, não tem tido tanto, né? Nessa época agora de férias e tal. Nós estamos ao som de Kevin Kern, bem suave no fundo. Estávamos, né? Até alguém tentar me ligar agora e parar. Mas eu não vou poder nem atender, porque eu estou dirigindo. Deve tentar de novo. Bom, eu tô aqui com... Vamos poder ver aqui, FAC 78, tirei até uma fotinha hoje, né? Eu tentei gravar hoje mais cedo e não consegui, infelizmente. Porque fiquei acabando fazendo algumas coisas, tive alguns compromissos de trabalho e não consegui fazer, normal. Mas tava conectado, tava pensando. Tem alguns projetos aí agora que vão começar essa semana. Vou já adiantar que o curso avançado, vou finalizar ele semana que vem. E a gente já vai começar o projeto do novo curso especial para Centro Espírita. Também temos aí agora a modificação, que após essa organização, essa estabilização geral aí do TeamSpeaker, que é o programa de voz e tal. A organização agora do nosso GVA, né? O IVA, o RVA, o FAC, e todos os... tudo vai virar GVA. Eu ainda vou manter um buraco aqui, não teve jeito, caindo miserável. Eu ainda vou manter, caramba, é um buraco mesmo. O nome RVA, porque a gente já tem a chamada, tal, bem-vindos à Rádio Viagem Astral. A Rádio Viagem Astral eu vou manter. Mas na verdade vai ser tudo GVA. Aos poucos eu vou mudar. Manduba, bem-vindo ao GVA, o Grupo Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. O bordão é perfeito. Espiritualidade com simplicidade. A gente, inclusive, já estou com 2 livros em andamento no projeto, no projeto plasmático, né? Ele já existe no plano astral. A Baianice aqui ainda não deixou, mas eu já estou pegando forte nisso. Que um livro é o manual básico para a experiência extracorpórea, ó, em que vai dar os primeiros passos de forma bem tranquila, passando mais ou menos o como estudar, o que buscar, não se conflitar. Então, e o outro vai ser espiritualidade com simplicidade, que é uma forma simples e diferente de olhar, certo? As coisas. Vai ser uma forma espiritual da gente enxergar cada detalhezinho da vida da gente, né? Como viver, como vivenciar, como passar o dia a dia, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no trânsito, como agora, né? Como fazer para manter sempre essa espiritualidade acesa, enxergar da forma mais simples possível, como não complicar as coisas. Vai ser um livro assim muito parecido à ideia como fosse o Poder do Agora, né? Que é um livro muito bom, mas vai ser muito parecido a ideia em cima disso, assim, enxergar as coisas com mais tranquilidade e ver que não há divisões, né? Então esse é um livro de sintonia. É um livro um pouco diferente dos outros que nós estamos. Todos trazem sintonia. Até o FAC aqui agora, a gente, claro, vem também com sintonia, né?
A gente tem aqui algumas perguntas já, né? Queria inclusive agradecer, viu, ao Márcio e ao Renato e outras pessoas. Há um tempo já que eu venho procurando uma logomarca melhor, uma imagem que a gente consiga dar uma força, mas agora veio a calhar, porque a gente está unindo tudo numa coisa só, tudo vai virar Grupo Viagem Astral, que é um grupo, né, de pessoas que estudam em vários lugares do país, libertas, cada um em seu lugarzinho, tal, sem aquele aprisionamento, cada um estudando suas coisas, e também do lado de lá, com os mentores, com nossos obsessores, todo mundo faz parte do grupo, isso não tem preconceito com ninguém. Pode botar os obsessão aí, a galera, gente boa, todo mundo também fala, inclusive a gente brinca lá na sala, né, que do TS, né, que sempre os obsessores adoram a sala, porque é um monte de iscazinha, né, de vitimazinha. É sempre brincando, é sempre bem humorada, né? Não liga não. No FAQ de hoje, eu separei várias questões, né? Só que dirigindo aqui tem coisas bem, em textozinho sempre fala assim, maior, alguns maiores, e é difícil de ler, né? E o trânsito no Recife não está ajudando. Quando eu quero que pare, o troço anda, né? Mas por enquanto eu vou contar uns causos engraçados, né, curiosos, que a gente vem recebendo. É engraçado que esses dias chegou um e-mail de um rapaz que estava querendo uma técnica para travar a experiência extracorpórea dele, porque ele estava deitando, estava saindo, era deitar, sair. Aí ele não queria ter uma vida normal, né? Segundo ele usou o termo que ele próprio usou, eu quero ser normal, não quero esse negócio de espírito na minha vida. Aí perguntou qual seria a técnica, aí ele falou que dá uma de barriga para baixo, que já leu algumas coisas sobre o assunto. Eu não sei se isso é verdade ou se não, né? Mas é no mínimo curioso, porque a maioria das pessoas que querem sair não consegue, né? Ninguém, dificilmente, de vez em quando vê um cara traumatizado, realmente com medo, ou que quer ter uma vida, digamos assim, quer correr, entre aspas, da sua própria capacidade ou liberdade, ou da força que o mentor deu a ele, né? Da liberdade temporária, talvez, né? Para que ele não se perca muito nesse caminho aí do material. Aí eu respondi, ó, é difícil. Uma vez você conquistado isso, ou o mentor estiver te ajudando, alguma coisa, é uma facilidade que você tem natural. Seria o mesmo que eu falar, ó, finja que o céu não existe, ou finja que você não sabe quanto é 2 mais 2, não dá, meu. Né? Você não vai conseguir correr disso, né? Aqui, por exemplo, esse cara aqui veio com uma pergunta bem interessante. Eu não vou falar o nome dele, mas vai ser muito sutil. Ele tem 17 anos e namora uma menina de 12 anos, diz que respeita muito um ao outro e sabe, ele tem diferenças de idade muito fortes, que a família dela sabe e apoia o relacionamento deles, certo? Que assim, que há um carinho muito grande, que ele ama muito ela ama muito ele, mas que ele não pode negar que tem desejos pela menina. Como namorado, se há um relacionamento físico, né, dentro das nossas leis, nós sabemos que ele ainda é de menor, né, tem 17 anos também, né, e essas coisas aconteciam a rodo antigamente, né, muitos dos nossos, não estou falando que é certo, tem que é errado, estou falando que muitos dos nossos pais, avós, casaram bem novinhos, com 13 anos, 14, casaram não, começaram a namorar cedo, alguns até casaram mesmo antigamente. Ele fala, o problema é o seguinte, eu sinto muita energia acumulada de minha parte privada e não sei como me libertar dessa energia, pois se eu me masturbar eu tenho que pensar em algo e não quero trair ela, nem atrair espíritos, né, nesse pensamento. O que acontece é que ele se masturba pensando nela, né, e ele tem a sensação de pedofilia. A menina é uma criança, né, queira ou não, ele já tem 17 anos, é quase um adulto, né, pelo menos não no processo mental, mas a formação dele no sentido civil, né, ele é um adulto, quase. E ela é só uma menina, saindo da infância, que você sai entre os 11, 12, 13 anos, entrando na adolescência, né? Nem na adolescência ela entrou, acho que é a partir dos 13, né? Aí, quando você tem que ver isso com mais carinho, né? Com respeito, E ele fala aqui que está cheio de ouvir falar desse assunto de sexualidade na escola, que está meio confuso, diz que precisa de luz, precisa de ajuda. Rapaz, olha, se você ama mesmo ela, não dá para negar que você não tenha vontade, sabe? Que só o fato de você, por exemplo, há uma linha muito tênue
mas ao mesmo tempo bem distante entre pensar e agir, digamos. Eu brigo com um amigo meu, eu brigo com algum chefe meu de vez em quando, a pessoa fala alto com você e tal. Você, claro que no momento de raiva tem vontade de xingar, mas você não faz. Você tá na rua com alguém, um cara vai e te bate, a vontade de você tem matar ele, mas você não faz, certo? Mas você pensou no ato. Pensar é errado, mas não é tão errado. Não estou falando para você pensar nela, não é isso. Eu estou falando que você pode aliviar essa energia que é muito forte, principalmente nessa idade, né? Sem necessariamente entrar nesse processo absurdo de desejo em relação a ela, já que isso te faz mal, te sente culpado. Então, eu acho que se você não se masturbar, ou se você não está conseguindo sozinho, né? Você, queira ou não, você vai ter que esperar ela atingir uma idade de maturidade mental, o corpo dela se formar mais direitinho, ela também chegar num ponto específico para isso, em que também não vai lhe dar problema fisicamente, não vai lhe causar nada. Então, o mínimo que você pode pensar assim, pela lei, ela é de menor e é simples, você não pode fazer e não deve fazer, né? Deve respeitar esse momentinho dela, esses momentinhos, e a confiança que a família depositou em você. É muito difícil isso. Mas eu aconselho você assim, se você, como há muito amor, né? Você também não precisa se culpar, não por não pensar nela, mas assim, tipo, por não sentir um desejo, por não ver um vídeo, por não olhar uma pessoa na rua e não sentir vontade, né? Isso são coisas da gente, do nosso instinto, uma pessoa mais velha, né? Você pode ir aliviando isso aí de forma sutil, de forma suave, sem ficar por aí, porque não adianta você, por exemplo, pensar, não vou fazer isso porque é errado, mas aí você está o tempo todo pensando nisso, porque essa energia é muito forte, não é todo mundo que canaliza, às vezes raras criaturas canalizam isso, né? Então, procurar ver isso da forma mais simples possível. Você tem um corpo e essa máquina tem vontades. O certo nesse aspecto é você respeitar, claro, a namorada que você tem, é uma criança, né? É uma criança que foi colocada em você também a confiança. Então, nesse aspecto, seria você sempre estar cuidando-se equilibradamente. Vai lá, relaxa essa energia no banheiro, em um lugar que você não fique louco, né? Que você consiga controlar pelo menos a sanidade e esse acúmulo energético não te cause aí um surto em algum aspecto assim, né, sexual. Então, é simples isso, né? É uma pergunta muito difícil essa, é uma pergunta muito difícil, que envolve muita coisa aí. Você tomar cuidado, porque pode ir preso, cara. Sério mesmo, pode dar problema pra você aí. Não dá pra falar, criança é criança, né? Criança é criança pelo estado mental. Às vezes a menininha tá lá 2 anos, tem um corpo de mulher, mas a cabeça dela é de criança, né? A confusão, a forma de ver o mundo, é isso que faz uma criança. Nós somos crianças em muitos aspectos, mas a lei dessa encarnação, essa encarnação tem regras, né? Regras que nós precisamos ter, a gente criou porque era necessário. Não tinha como, por exemplo, a gente deixar... A gente precisa da punição aqui porque nós somos desequilibrados. Então, você agir de certa forma acaba estragando a sua vida nesse aspecto, né? O aspecto do respeito da família em relação a você. Então, pensa simples nisso. Veja a espiritualidade no seu lado. Você não ama muito ela? Maravilha. Espera por ela até a hora certa, certo? Eu tive que parar aqui quase no meio aqui, mas tá tudo certo. Até o momento certinho, avisa ela com carinho, mostra o seu respeito, a sua boa vontade, né? Os bombeiros. E vai-se embora, né? Vamos embora com paz, né? Vai vivendo, crescendo. Isso é só o começo da vida, cara. Vários momentos da sua vida você vai ter que tomar decisões bem feitas, bem pensadas, bem equilibradas, né? Fechar um pouquinho aqui para poder ver. Essa mensagem aqui vem de Sandra Forni, ou Forni, acho que é Sandra Forni. Tem um filho de 8 anos, gostaria que ele fizesse evangelização. Não estou ouvindo nada aqui. Espera aí um minutinho, estou no trânsito aqui, ainda não é minha hora. Que ele fizesse evangelização no centro espírita em que trabalho como médium dando passos. Tive uma formação católica muito forte, fui batizada, fiz a primeira comunhão, crisma, e minha família totalmente contra eu ter me tornado espírita e deixado o catolicismo, é triste, né? Como nós somos assim, meu filho vai torcer pro meu time de futebol, vai ser da minha religião, é como se fosse uma extensão do nosso ego, né? A educação é assim.
Naturalmente, o filho normalmente segue um pai quando o pai é um bom exemplo. Por respeito, por admiração. Um herói, né? O filho vê o pai, os pais, como quando são bons pais, como heróis. Não precisa nem você julga, mas é triste quando você precisa. Quando tem essa. Esse faz parte do nosso mundo mesmo, né? É radical, é triste, mas é isso aí. Então aqui, né? Ela falou que quer que o filho dela seja evangelizado. Não posso parar agora para ler, né? Estou aqui com o papel na mão, mas posso. Queria que ele fosse evangelizado eu só não entendi aqui se era da forma espírita ainda, eu vou continuar lendo aqui, ou se é conforme ela foi, né? Fazendo primeira comunhão, tal, aquele processo todo que a gente conhece. Antigamente nas escolas a gente tinha matéria religião, né? Era um negócio retado isso, né? Você chegava na escola, você passou em religião, né? Você tinha que estudar a Bíblia, estudar algumas passagens, estudar algumas partes de Jesus. Muitas pessoas tiveram, eu tive, por exemplo, aula de religião, né? Até hoje nas faculdades, como na Católica, você tem matéria ali, né, em uma faculdade. Você passa ali um ano mais ou menos só estudando uns 2 semestres ali, que tem a parte, semestre tem 2 matérias, estudando, de certa forma, alguma coisa ligada à igreja, né? Ao catolicismo. Mas é uma imposição que ainda existe. Isso eu acho que não vai durar muito tempo, não é possível, né? A gente vive num lugar em que a força da igreja era tão tamanha, né, que mantinha e mantém universidades ainda, né? E você, como tal, acabam formando pessoas que voltem e constituam uma base para ela mesma, como se fosse assim: eu vou investir em você, mas depois você volta para me ajudar, você volta comigo. A minha dúvida dela é: meu filho me cobrar de não ter sido crismado nem feito na primeira comunhão, já que minha família toda é católica. Olha, a criança às vezes não tem muita direção, mas ela às vezes sabe o que quer, sabe? Eu não sei qual é a idade, é 8 anos, né? 8 anos. Pergunte pra ele: filho, você sente falta disso, você quer fazer, né? Abra a possibilidade dele, pergunte também, bata um papo. Mais criança madura, às vezes ele tem uma direção, a alma já tá ali, né? Já tem uma certa força. Tem crianças que com 8 anos já lê sozinha, pequenininha: não como mais carne, né? Eu não gosto ela já tem personalidade, não gosto de muita gente, não gosto de bagunça, eu gosto de dançar. De pequenininha você já sabe que a pessoa tem uma personalidade dela, o jeitinho dela lá, esse característico, que demonstra já a personalidade da consciência bem forte desde novo, independente dos pais, que tem pais que fumam e bebem, comem normal, o filhinho vem lá diferente, não fuma, não bebe, não quer comer carne, nem aguenta, às vezes tem até, o corpo rejeita naturalmente essas. Então é uma coisa muito interessante que está acontecendo hoje em dia. Bata um papo com ele. Eu acho sinceramente que você não tem que pensar porque você foi, teu filho tem que ser. Eu acho que, por exemplo, seria a mesma coisa que a gente tem vivido isso em todas as fases. Por exemplo, a pessoa criança, ninguém quer que o filho seja como ele é. A gente quer que seja como nós somos. A gente até se culpa por eles não serem como nós somos. Como, por exemplo, um menino tem uma religião diferente, um menino tem um jeito de ser diferente, às vezes tem um pensamento diferente em relação a alguma coisa simples, como espiritualidade, alimentação. Às vezes é homossexual, tanto por lado, ou a gente não aceita, a gente quer impor nosso jeito de ser para a criança, né? Às vezes é importante olhar, observar com carinho, né? Não estou falando de casos mais drásticos, de psicólogo, nem tratamento, né? É um processo mais necessário às vezes, né? Drástico no aspecto pesado, né? Mas é bom ver isso com carinho, né? A gente recebe aqui um e-mail bem interessante aqui. Eu estava no canal, o pessoal batendo um papo lá, coincidência sobre vegetarianismo, né? Aí direto tá tendo essa discussão sobre comer ou não comer carne. Isso é uma coisa muito forte hoje em dia. Então fica os vegetarianos brincando, nada, eu também sou um deles, né? Que bem. Os carnívoros brincando e os vegetarianos se defendendo, tentando mostrar que é legal, porque a consciência dos animais, além da consciência que você não está maltratando um bicho, né? Você não está ajudando no processo de industrialização, você também está melhorando o seu corpo, a sua saúde, né? Que a pessoa fica suando menos. Então tem uma discussão muito forte hoje em dia sobre o vegetarianismo, a alimentação, a educação
mental, consciencial nesse aspecto. Eu acho que tem que pensar em tudo. Eu vou repetir o que eu falo sempre aqui. Tem um sitezinho que a pessoa mandou pra gente aqui com receitas, tal, mostrando que a alimentação ela pode ser diferente e pode ser gostosa. Você, através do bom tempero, você praticamente nem sente falta. A gente está acostumado com aquele franguinho, não sei o que, ainda fala até no diminutivo, porque é tão gostoso. Franguinho, tal, é gostoso, não sei como é que vai ser minha vida sem uma coxa gostosa por uma dentada. É que ela fala aqui. Caro Saulo, caso queira seguir esse tipo de dieta, né? Veja quantas receitas gostosas nesse blog. cantinhovegetariano.blogspot.com. Então você não precisa nem botar www, que é um subdomínio, né? Então você vai lá no navegador e digita cantinhovegetariano.blogspot.com. Abraço fraterno, Shirley. Shirley então indica aqui um site pra gente aprender, né? É devagar, por exemplo, não precisa, o lance todo é que, cara, eu, por exemplo, desde moleque que eu não gosto nem a pau de vegetal, mas não tem conversa, eu não gosto, né? Cadê minha musiquinha? Por que parou? Parou por quê? Pronto. Por quê? Essa coisa de comer verde, né? Era sem graça. Meus pais falharam no aspecto de que a tempero da comida não era bom. Se você ensina... Porque se não dá pra falar que a pessoa vai comer uma batata frita deliciosa, que todo vegetariano também come. Daqui a pouco você pega ali um negócio mal colocado verde, dá amargo pra criança comer uma folha. Ninguém aguenta comer uma folha assim do nada. Até come por necessidade, mas o tempero é o gostoso. O sal, aquela coisa toda. Mas o radicalismo é pensar que vai mudar, já vai direto para isso. Por isso que a mudança é paulatina. Essa coisa de mudar de vez, você já tem que estar vendo o que estiver. Porque se você tem um ato até contrário ao vegetarianismo, como era no meu caso, você vai sofrer nessa tentativa brusca de ao todo jeito mudar a alimentação. Então como é que faz? Primeiro, mostrar que a carne vermelha ela é fácil de sair. Você fica só no peixe, né? Não que é o certo ainda, mas você fica só no peixe. No franguinho é o que eu estou fazendo. Não como mais carne. Na medida do possível, não. De vez em quando há uma cebola aqui na escorregada, como um Mac Cheddar por aí. Também é massa. Os caras melhoraram demais o tempero daquele troço lá, mas eu também estou tentando desviar desse caminho bralino, sabe? Aí você vai, começa com uma soja bem feita, né? Você consegue fazer uma soja parecer praticamente uma carne moída. Para quem está acostumado, o tempero é exatamente o mesmo, não muda nada e o gosto é quase o mesmo. Não tem diferença na textura? Tem, né? Você vai comendo, mas a depender da situação é quase a mesma coisa, a ponto de você não saber diferenciar qual é um e qual é outro. Depende de quem faça, né? Aí tem várias outras coisas, você começa a adicionar mais batata. Tem gente me ligando aqui. Mais batata, mais macaxeira. Macaxeira aqui chama aipim, né? Aipim, o pessoal fala aí, mandioca, né? Tem umas diferenciações aí, mas é mais ou menos a mesma coisa. Você começa a usar um pouco mais de outra. Então você vai mudando aos poucos. Você não vai, por exemplo, em vez de pegar vai misturando arroz com algumas coisas. Por exemplo, eu como vinagrete, aquela saladinha que o pessoal bota no churrasco. Misturo lá, tal, bota uns arroz com brócolis, misturo, não sinto gosto de nada. Então aos pouquinhos você vai mudando. É um processo de educação, de mudança paulatina, sem radicalismo. O radicalismo é uma coisa que não deve ser buscada. Você não vai conseguir. Se tentar, vai ser questão de tempo, vai voltar. Então tudo tem que ser feito da melhor forma possível, pensando claramente em cada etapa. Dá para mudar, mas assim, é preciso uma pessoa, esses caras aí, parar com o radicalismo, não sei o que, porque o bicho vai morrer, porque o bicho está sofrendo, porque tinha um bicho que quando eu vi o bicho chorava, eu criava o bicho, aí eu peguei amor pelo bicho, quando eu olho eu penso nisso. Teve outro dia outro lá que falou, ó, eu criei uma galinha, aquela galinha eu tinha amor, se me falasse, tinha matado ela eu não comia, mas as galinhas que eu não vi morrer, eu comia na boa, eu não vi, né? Eu só como galinha que eu não conheço. Essa galinha eu conheço, não é daqui no que traga pra cá miserável que ela vai ver agora poder, né? Então aparecer, esse é um nível de consciência já legal, mas não é o amor ainda, né? Essa conversa de bicho ainda ela é legal pelo nível consciencial, mas a apelação não adianta. Aí tá certo que é amor, carinho, né? Mas tem que ver que a gente tá numa cultura
e o processo consciencial nosso ainda é muito denso, a mudança é devagarzinho, sabe? Mas só o fato de você estar querendo mudar já é legal, e com lógica, sem radicalismo, poxa, é bacana, né? Em casa, família, sempre o pessoal vai dar aquela reclamada básica. A Adriana Miranda chegou antiga mensagem. Eu vou gravar isso na ida, vou ver se eu gravo na volta também. Não sei como é que vai ficar a luz aqui, mas na volta vai estar de noite já. Aconteceu uma coisa meio louca. Eu estava na cozinha e meu esposo na sala dormindo. Na cozinha, da minha cozinha, consigo ver a sala, e quando eu olhei para ele, meu esposo já estava deitado e o corpo astral dele se levantou. Estava meio transparente e saiu com as mesmas roupas que estava deitado. Muito louco. Fechei e abri os olhos para ver se estava vendo demais. Na fração de segundo, o corpo astral sumiu. Como ele estava roncando muito, não fiquei preocupada. A pergunta dela, olha que interessante, né? Não vou conseguir ler aqui. Ela fala que viu, eu vou continuar ali, né? No próximo sinal ali, continua. Que viu o marido saindo, quer dizer, ela teve clarividência aí, né? Talvez pela sintonia muito forte com o marido. Provavelmente ela já tem algumas outras clarividências. Vai pra lá, alma cebosa. Tá vendo? Já tem algumas outras visões em casa ou na rua, certamente, porque ninguém vê um corpo astral assim do nada. Não, tá de bobeira, apareceu um corpo astral ali, eu vi. Não rola, né? É uma coisa que você vem enxergando aos poucos, vem acontecendo, vem vendo os vultos, você começa a ver algumas energias, começa a ter uns processos assim. Então vai vindo aos poucos, até que você consegue ver mais claramente, principalmente quando você está cuidando muito das energias. Acontece de forma assim, totalmente aleatória, com raras criaturas. Muita gente tem clarividência por aí, é espírita, mas é um negócio raro do caramba, sério mesmo. Ela fala que se considera, tá aqui, se considera sensitiva, médium, e não e fala aqui várias sobre a mediunidade dela, só que se sinaleira não me ajuda aqui, eu não posso ler, aí fica difícil, né? Hoje o assunto à noite é sobre clarividência. A gente vai falar, eu vou estar inclusive saindo mais cedo para resolver esse problema aqui, justamente para poder retornar e estar lá na hora do momento, na hora da sala lá, né? Mais tarde. Esse vídeo não vai estar no ar hoje, vai estar no ar amanhã. Quando eu falo hoje, é quarta-feira, hoje 4 de janeiro, ele já passou, né? Você está vendo agora, ontem foi a reunião. Porque ele fica grande, o upload demora, tal. Então só provavelmente pela manhã vai estar no ar. Então nós já tínhamos falado sobre clarividência, que vai ser justamente abordar alguns conhecimentos, né? Todo mundo vai pegar alguns dados, algumas informações, levar adiante, eu tenho algum conhecimento, mas é uma coisa que a gente está aprendendo junto. Tem muita coisa para estudar aí. Que lugar, né? Bom, eu vou dar uma parada agora, porque eu não estou conseguindo ler direito aqui agora. Isso aqui seria bom se já tivesse pré-gravado isso aqui, né, pra gente, para poder continuar. Mas eu retorno. Ah não, agora eu vou dar uma melhorada aqui, então eu vou dar uma lida aqui. Ah, parou, finalmente, um sinal vermelho. É possível ver isso, né? Antes eu paro para lembrar, assim, é possível, né? E eles ele fala que se considera, não me considera ou se considera? Não, se considera sensitiva e não médium. Então, mas aí você tem a mediunidade sim, né? Eu acho que, Fanny, você acha que tem mediunidade sim, para você, pelo menos seu frontal está relativamente bem aberto, sabe? Ó, o Vivo Ferreira mandou várias questões aqui interessantes. Estava pensando nesses dias, são várias. Surgiram algumas dúvidas, bem difíceis as perguntas dele. Viu? Algumas dúvidas por desconhecimento, ele fala aqui. Olha a pergunta dele. Repare. Ele fala sobre bebês aqui, o cara de trás, ele tá buzinando atrás de mim aqui, porque eu tô vendo que eu tô de cabeça baixa conversando aqui. Ele pergunta sobre bebês espirituais. Fechou. Existem bebês no mundo espiritual? Sei que existem. Existem, claro. Por que existem bebês se espírito não é bebê? Acontece que uma criança, um bebezinho, quando morre, logo que morre, ele carrega ali o corpo astral da pessoa, do espírito, né? Do tamanho do bebê.
Então muitos desses bebês estão em níveis como o nosso, simples, né, consciencial, e eles sofrem reação da morte, ficam tristes, sentir falta da mãe, porque a consciência dá uma diminuída, uma verdadeira diminuída, né? Você sente ainda mais na infância, você praticamente está adormecido. Não são todas as consciências que ficam especificamente lúcidas na infância. Também, né, quando são bebês e durante a gravidez já ficam meio que adormecidos por esses 9 meses praticamente. Não são todos. Muitos acompanham ali pequenininhos, do lado, um pouquinho melhor. Os mais lúcidos, as grandes consciências quase não sofrem ação, mas sempre sofrem alguma coisa, né? O processo energético é simples. Eles existem sim. No livro Deixe-me Viver, que fala sobre aborto especificamente, de Luiz Sérgio, e de psicografia de Irene Pacheco Machado, esse livro a gente foi usado no áudio sobre aborto que nós temos no site, acho que foi em 2007, foi gravado. Nós ali falamos sobre... esse livro fala sobre as crianças abortadas, né? Então, eles têm bebês no mundo espiritual, tem lugares para ser cuidado desses bebês que desencarnam. O que é um bebê se não um adulto com nível de consciência pequeno, porque o cérebro não consegue melhorar o seu nível de consciência? Esse é um bebezinho, não é isso, é um bebê. Então a gente vê aquela coisa fofa no mundo espiritual, eles também são do mesmo jeito, né? Agora é meio assim, no caso do aborto é meio tenso, porque às vezes ele desequilibra mentalmente, o espírito fica meio bebê, meio gente grande, fica uma cara de gente grande num troço de bebê, é um negócio meio horroroso, assim, né? Você vê um negócio desse, eu já vi uma vez, eu já falei até, vai parecer engraçado, mas meu amigo, o bebê, a hora achei que bonitinho e tal, ele saiu rosnando, falando alto, com voz grossa, não sei o quê, e veio pra perto de minha perna pra me morder, meu amigo. Aí eu dei chute no bebê, ele tava com fralda, foi bebê, fralda cagada pra tudo quanto é lado, meu amigo. Porque é um negócio horroroso, você perto do corpo, você chegar no negócio daquele, ver um bebezinho, você quer ajudar, o bicho miserável fala. Ele ainda tem voz grossa, meu amigo. Ah, meu irmão, vem morder você, e pior que o desgraçado tinha dente ainda, que morde e dói, né? Pelo menos ele te passa a sensação de dor. Aí você chuta bebê pra tudo quanto é lado, vai bebê, fralda, sério. Eu posso até falar que fui maldoso na hora, mano, mas aquele negócio lá, eu não tive pena não, mano. E faria de novo. Não pelo meu nível de consciência. Se estivesse lá fora do mesmo jeito, é um negócio que a pessoa te mordeu, um inseto. Você não quer machucar uma cobra, por exemplo, um bichinho. Mas se ela te morde, no mínimo que você faz é se defender, né? Eu não tenho intenção de chutar, nem passar. Mas se o bicho vai me morder, é legítima defesa aí, né? É fofinho e tal, mas pô, fofinho daquele jeito é complicado. Eu tô quase chegando. E eu tenho meia hora de gravação. Na volta eu vou continuar até em casa, batendo papo e tal. Você vê que o parque no carro é mais informal, eu não consigo ficar lendo toda hora. É meio um passeio, né? E dá pra falar sobre várias coisas. Na volta eu vou pegar algumas perguntas aqui e continuar aqui a pergunta do Vivo Ferreira. Tem mais perguntas, ele fez uma cacetada de perguntas, algumas, a grande maioria bem polêmica. Tipo, acho que quis pegar vocês. Os cabas no TS ontem mesmo me lascaram lá, só mandavam pergunta miserável. Como foi que Jesus tinha olho? Tinha cabelo? Não foi isso só não, mas perguntava assim, não foi a pergunta dele? Se Jesus, como era esse Jesus, se eu acreditava no cristianismo e tal. Perguntas que você tem que fazer a rodeio lá, né? Cercar o Lourenço até lá a esquina e voltar para depois pagar no ponto para não causar uma polêmica maior, né? Então tem várias perguntas interessantes aí que o povo faz. E como se você às vezes fala, não sei. Você vai falando ali, mas tem coisa que você não pode saber, né? Como que Jesus viveu, como foi, se era a maior consciência do mundo, se é o diretor da Terra, como perguntas que fizeram, né? Você tá aprendendo, pessoal. Até daqui a pouquinho. Quando vai ser um pause só para vocês. Para mim vai ser até daqui a pouco. Para vocês é imediato. Muita paz, muita luz. Até já já. Olá, amigos. De volta. Agora são 10 para as 7 no Recife, 10 para as 8 de Brasília. Eu já tava enquanto eu tava ali, eu tava lendo um e-mail. Só antes de falar, eu tô indo agora para casa, porque eu vou para o grupo lá, o grupo Lucidez, o Grudez, pra gente falar sobre clarividência agora. Vai ser mais ou menos uma hora de bate-papo.
Vamos deixar a sala gravando. Vou fechar aqui por causa do barulho. Eu estou ouvindo agora um CD bem calmo de Dan Gibson. Bem calminho. Só a melodia. Aí ele mandou um e-mail falando que ontem assistiu. Foi quem mesmo? Qual é o nome dele? Gustavo Aires. Gustavo disse que ontem assistiu, tá a parte aqui, né? Aqui eu botei a parte. O filme Exorcista ontem e tal. E que sofreu que só o diabo pra dormir, né? Diz que ficou só com aquela imagem da capeta virando o pescoço e tal. A mulher lá com... O exorcismo é quando um espírito, né? Através de grande sintonia e desequilíbrio de alguma pessoa, inclusive de falta de controle de si mesmo, acessa o corpo físico dela. Ele pergunta, ficou meio assustado, né? Isso é possível, Saulo? Porra, olha, há casos que acontecem, a espiritualidade trabalha de várias formas, né? Isso no sentido de que algumas coisas tornam-se possíveis devido à grande assimilação energética. Um exorcismo não acontece do dia para a noite. É um processo que espiritualmente já vem vindo, um processo de assédio, até que a pessoa perde ou o controle físico ou se insano por um tempo, acaba, por exemplo, há muitos casos de loucos, de pessoas com doenças mentais sérias, inclusive hospitalizados em hospícios, que são praticamente casos de exorcismo, né? Um processo de desequilíbrio mental é uma coisa fora do padrão, fora do normal. O assédio acontece a todo momento, em todo lugar, né? É normal que, por exemplo, eventualmente todos nós, mesmo que no decorrer da vida você ache que agora você possa estar bem, mas no decorrer da vida você vai ser assediado em algum momento, ou temporariamente, ou sendo acompanhado pela vida toda. Eu te digo mais de 80% da população é assediada constantemente por algum espírito, às vezes não necessariamente raivoso, mas algum espírito que está do lado da família, que acha que está ajudando e não está. Então o processo de assédio é uma constante, né? Nesse mundo que nós vivemos aqui. É difícil. E isso, o que acontece? Chegam a alguns pontos que praticamente vira uma possessão, né? E aí com isso, claro, a pessoa tem que ser médium para poder aceitar. Aí o espírito começa... Tem inclusive casos de médiums que entram em processo de desequilíbrio tão grande que os espíritos pegam ela em qualquer lugar, né? Em algumas fases da vida. Acaba entrando num processo de desequilíbrio. É uma coisa assim bestial. A gente teve uma oportunidade, o Marcelo... O nosso amigo Marcelo Kleiman vai lembrar disso no grupo. E o Marcelo também vai. Teve vários, Ícaro, que não é do grupo, mas é um amigo também de infância. De um amigo nosso lá, chamado Petrônio. Petrônio era um rapaz legal, que trabalhava com informática, né? Só que ele entrou num processo de extremo desequilíbrio através do assédio e também pela facilidade que a bebida trazia. Ele até deixava que esse desequilíbrio acontecesse para justificar o fato dele beber. E óbvio, quanto mais bebia, mais densifica, mais desequilibra, mais perde o centro, maior a aproximação espiritual, maior a assimilação do assédio, né? O assédio acontece de forma mais intensa, porque principalmente porque os espíritos que estão nessa faixa uma aura fica mais gelatinosa, fica mais acessível, fica mais densificada, fica numa rádio mais densa, mais complicada, de consciência de desequilíbrio. Claro que vai dar problema, né? Que a gente vai ter dificuldade nesse aspecto. Isso é um caso de, digamos assim, aí ele começou assim, um dia de manhã cedo. Eu estava dormindo ainda, descabelado, lá em Salvador, terceiro andar lá, né? A casa ficava na laje, minha casa, foi ali que eu comecei aquela casa, comecei minhas projeções. Eram épocas que eu lembro com uma saudade. Aí eu fui tocar, né? Aí tinha um rapaz, na hora que eu descia, eu não sabia nem o que era. Quando eu abri a porta, que eu comecei a descer as escadas, eu me arrepiei todo. Chega, eu falei, porra, eu não sabia nem o que era. Que diabo é isso, eu pensei, né? Eu desci na escada e tinha uma senhora com o marido dela, falando só, meu marido tá machucado, machucou a mão, os espíritos estão pegando ele.
E eu com aquele negócio todo arrepiado assim, né? Aí eu sem saber o que fazer, não, vamos subir, né? Eu morava sozinho, vamos subir, vamos lá em casa, né? O que eu senti pra fazer, eu fiz, né? Não deveria. Muitas pessoas não fariam. Aí subi eu e a esposa dele, ele também. E pouco tempo depois chega Ícaro. Um pouco antes de começar pouco depois de começar a dificuldade que eu iria passar ali, Ícaro chegou. Parece intuição, cara. Bem cedo, foi lá fazer nada. Coisa que não era normal, né? E claro, ele trabalhava com a gente no centro, ele estava acostumado com isso. Aí, rapaz, o cara sentou lá na sala, meu amigo. Quando ele sentou, o espírito pegou ele, na mesma hora. Olhou pra minha cara e perguntou: o que ele tá fazendo aqui? Aí pegou como existia um domínio, um processo de desequilíbrio espiritual muito grande. Pegou ele e jogou os joelhos dele no chão com tudo, assim, né? Aí eu acostumado com mais ou menos tanto com mediunidade, com médiuns já um pouco mais de desequilíbrio físico, que há um equilíbrio, né? E um médium desequilibrado, ele tem pouco controle, não está acostumado ainda, é um estudo. E mais um conhecimento espiritual, eu falei: você vai ficar aí mesmo, né? Já que você não tá meio agressivo, você vai ficar de aí. Ficou meio que amarrado no chão, pedindo para soltar ele. Eu falei: não fui eu quem fiz isso, foi os espíritos que estão aqui, que você não tem o direito de machucar o rapaz. Mesmo com tudo que aconteceu, a gente pode conversar, chegar a um consenso, mas sem machucar o corpo do médium, né? Aí foi um processo assim de alguns meses. A gente estava no meio da sala, isso na frente lá, né? Fazendo um trabalho mediúnico. Aí Petrônio do nada, cara, eu lembro disso rindo, velho, porque era engraçado pelo aspecto das pessoas que estavam lá, né? Não era engraçado pelo que acontecia, mas as pessoas tomavam susto. Hoje a gente lembra rindo, mas na época era tenso demais. Aí do nada, todo mundo fazendo uma prece, rapaz, o espírito incorporava nele e metia a mão na parede com tudo assim. Pá! Mas era uma porrada, meu amigo. Que não tinha. Que Marcel vai rir disso que se vê. Marcel e Marcelo também. Acho que Marcelo tava lá também. Marcelo Kleiman, Jansen Kleiman, que tá aí com a gente no GVA, no grupo. Lembra disso, Marcelo? Não tinha uma pessoa aí, ele falava: vou embora, incorporado. E a gente ia fazer o quê, bicho? Nada, porque o cara vinha bebendo pra reunião. A gente falava que não podia, então ele usava isso como fuga. O que eu quero falar com isso tudo é o seguinte: é que mesmo num processo de possessão, de alguma forma, se não for para a espiritualidade mostrar, fora esse misticismo todo, aquela conversa de filme que é para criar suspense e a pessoa ficar ali, né, sem dormir, que nem o Gustavo ficou. Mas de alguma forma há uma ligação, há uma aceitação, né? Mesmo que inconsciente, como era o caso de Petrônio. Petrônio aproveitava da aceitação do espírito para que a sua culpa da bebida não fosse só atribuída a ele. Então era uma forma de o espírito se aproveitar e ele também. Ou seja, havia ali uma sintonia, né? Uma ligação muito forte ali, né, nesse processo do exorcismo. É simples, não tinha nada drástico ali. Deixa eu pegar aqui agora o papel do FAQ, aproveitar que agora, essa hora aqui, até o FAQ 77 ainda está aqui. O trânsito já é um pouquinho mais, apesar que nessa época está mais tranquilo, né? Mas o trânsito já é um pouquinho mais intenso essa era. São 7h01, eu espero chegar, as pessoas devem estar lá na sala, mas são 8h30 de Brasília. Se eu vou pensar, para pensar, já estou 8 horas, tenho meia hora para chegar, ainda não chego lá. Pegar atrasado, mano. Mas eu chego. Eu fico pensando, preocupado. Tem algumas questões que me fazem ficar pensativo, sabe? A gente recebe muitas questões bem básicas. Eu não estou colocando mais as questões, não que... É porque já a gente faz isso sempre, a gente repete, às vezes as questões repetidas, básicas, são legais até um certo ponto, mas são chatas para quem já conhece. Então a gente sempre responde: olha, vai assistir não precisa assistir os fax, são 80 fax quase, é muita coisa já, né, pra pessoa ficar assistindo. Mas ouve os áudios, né, leiam livros, né, busque informações por aí, não precisa ficar tudo dependendo disso não. Aqui, ó. Vamos continuar as perguntas do Vivo Ferreira. Ele fala aqui do estupro seguindo de gravidez. Olha que pergunta. Como deve ser tratado? Postura dos responsáveis
Qual a opinião deve ser tratada? Qual a explicação sobre a ótica da espiritualidade? Estupro seguindo de gravidez. Ó. Sempre tem aquela frase, nada acontece por acaso. Eu acho ela um pouco pesada, mas em alguns aspectos real. Não que a pessoa estuprou na tua vida vai ser estuprada, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do aspecto que, por exemplo, digamos que nessa vida eu faça algumas coisas erradas. Inclusive no aspecto sexual, desequilíbrio, até mesmo alguns ataques energéticos. Como fica a minha energia? Eu faço mal a alguém, né, de alguma forma, mesmo que eu morra, ou seja, entre numa outra encarnação, desencarne, né, fique na erraticidade um tempo, encarne de novo, ao meu redor, a energia não muda do dia para a noite, acabou. Ah, mas eu não muda. O magnetismo muda o seguinte, alivia a aura, alinha o chakra. Agora, as radiações psíquicas gravadas na sua consciência dos processos de ações que nós fazemos, elas continuam emanando magnetismo por muito tempo. Ou seja, a mudança sempre é paulatina. Quer dizer que não adianta tentar mudar? Adianta, claro que adianta. O acerto de agora é a repercussão de amanhã, assim como a repercussão de hoje é o erro de ontem. Então você vai... O que eu tenho ao meu redor? Uma aura, um magnetismo em alguns aspectos bons e outros bem densos. O que é magnetismo? A capacidade de aproximar ou afastar energias parecidas ou não, certo? Aí lá vai eu todo feliz por uma pista, eu sou uma mulher encarnada, não agora, às vezes eu estou como uma mulher num corpo, por exemplo, né? Ou como um homem, e tenho no meu magnetismo essa violência, uma reação energética psíquica assinada e gravada das minhas energias. Isso é uma lei básica para todo mundo. Não faça nada errado, não, porque lasca tudo, porque nós somos consciências em aprendizado, somos. E a lei é simples, a lei de causa e efeito vem para ensinar e não para punir. Então, como é ensinamento? Ela é assinada em todas as ações que você faz. Positivas são positivas, negativas são negativas. Uma não necessariamente supre a outra. Elas podem ser aliviadas através do processo da caridade, que é outra história. Aí lá vai eu, né, caminhando pelo mundo, até que minha aura encontra uma aura parecida, com o mesmo aspecto energético. Assimilação, aproximação, né? Puxa mesmo, em palavras mais simples. Aquela pessoa que tá com aquilo, às vezes não tá nem tá até ali quietinho nela, naquele momento, quando eu passo perto, cola. Ele tem os instintos puxados para fora, é mais forte do que a gente às vezes. Quer dizer que então a gente não tem, a maioria das vezes, infelizmente, nos processos kármicos mais densos, nós de uma forma ou de outra vamos ter que aprender as atitudes e só se limpa a energia densa com outra energia parecida. Ou seja, se você falha em um aspecto, se você escorregou como criança escorrega, a reação disso sempre vai ser uma dor característica daquele aprendizado. Então pode acontecer grandes chances naquele momento haver um estupro, a um atacar o outro. No caso, a mulher sai perdendo nesse caso por ser mais fraca fisicamente, não tem muito controle nesse aspecto. Isso é o processo energético. A repercussão disso é a gravidez. Pode acontecer uma... Por que através de uma violência, que nós não entendemos a profundidade dela às vezes, não estou dizendo que todo caso é isso, mas há uma lógica em cima energética, magnética, em cima de cada ação, por mais que nós não compreendamos, com prática de, mas Deus foi injusto. Não, a lei é a mesma para todos, em todos os aspectos, em todos os horizontes. Alguns ângulos desses são bem densas, são bem complicadas. Realmente nos faz questionar, mas o sofrimento é um lapidador de consciência. É feito para fazer, é justamente para isso. A gravidez, mas um inocente vai nascer de um ato inocente, entre aspas. Ali às vezes vem uma consciência com necessárias aprendizados para aquilo que ele vai viver, ou vem um grande espírito para dar uma força àquela mãe ou aquele pai que vai passar por aquela situação, né? A gente não é dado a entender algumas situações nesse nível consciencial que nós estamos. Porém, a lógica, a explicação. É bem difícil de compreender isso, mas ao mesmo tempo isso é mais profundo do que a gente pode imaginar. Quando se olha a profundidade, a distância com que isso vai, você enxerga melhor.
a postura dos responsáveis, porque, por exemplo, o cara que fez, todos os dois têm processo kármico. A forma de ver, mas eu não quero ter um filho assim, o aborto seria um aborto igual ao outro. Não, há aí um paliativo, diminui um pouco, mas é aborto, né? Ou seja, havendo consciência, havendo processo de encarnação, nós já somos cobrados consciencialmente, fortemente, o assédio em cima de seres, de erros em cima de seres humanos e animais já, viu? Nós estamos chegando ao nível de consciência onde no mundo espiritual já há alguma certa cobrança por causa do nosso nível consciencial. Perceba que a cobrança não vem para punição, mas para aprendizado. Como está chegando num nível específico de aprendizado para animais, para a consciência com a relação na violência uns com os outros, então a cobrança vem sendo maior, o processo da lei de causa e efeito também. Então, até que a gente aprenda todas as situações, a gente passa por vários processos. É bem profundo isso, viu? As leis são muito bem feitas, muito bem cuidadosamente justas. Parecem justo, muitas vezes. E você olhar direitinho só por aqui é absolutamente injusto. Eu confesso a vocês que se não acreditasse, não conhecesse, não tivesse visto algumas vezes fora do corpo, e visto que realmente a reencarnação é um fato, eu hoje acharia Deus extremamente injusto. Injusto. Não é, mas um nasce pobre, outro nasce rico, outro nasce lá no no morro com a mãe se prostituindo, o pai traficante, e ainda vem numa cor negra em que desse mundo é cheio de preconceito. Aí outro vem normal, aí por algum acaso o outro vem muda e é homossexual e sofre um preconceito horroroso. O outro vem sem pé, anda se arrastando, pedindo dinheiro. O outro vem todo rico lá, toda situação financeira bem, vivendo bonitinho pro resto da vida. Se nós pararmos para pensar nesse aspecto, é extremamente injusto. Ele fala várias outras perguntas aqui. Abandono, rejeição e adoção pelos pais, das crianças pelos pais. Nós somos responsáveis por aqueles que nós abrimos campo, que passam pela gente para entrar. No momento que uma criança chega ao mundo, como os animais, como os bichinhos que passam pela gente também, né? Nós, como consciências maiores, mesmo que a gente não encontre lá esse nível consciencial todo, naquele momento nós somos mais preparados. É sim visto pela espiritualidade, isso é um karma que a pessoa assume. Maltratar bichinho da karma? Dá, claro que dá. Né? Mas e o nível consciencial daquela pessoa? Não, a gente já tem um certo nível de consciência oficial para saber que está fazendo alguma coisa bem errada, está fazendo caca, e aquilo repercute sim, de uma forma ou de outra. Não é exatamente da forma mais densa possível ainda, mas isso já está se elevando e muito. Né? Por quê? Porque o nível de consciência do homem já está mais ou menos pronto para receber as reações e suas ações. Então é normal que isso venha acontecer. Qual seria o karma de uma pessoa que abandonou um filho? Sinceramente não sei. Cada caso é um caso diferente. Uma pessoa que maltrata um cachorro, né? Porque maltratar um animal ou outro é feio, é ruim. E os processos inconscientes que acontecem aí fora, né? Falei outro dia, repito. Para mim a palavra que eu utilizo sempre é contrassenso. Quer dizer, bate com a lógica, que é o seguinte: as pessoas não podem ver, não bate no animal, não sei o que. No entanto, acho mulher que matou o cachorro a paulada, né? Deu uma paulada no cachorro, matou. No entanto, vou para casa agora, vou comer um franguinho. Não, mas não vi morrer mesmo, né? Tava ali pronto para morrer. Isso é uma maldade inconsciente. Calma. Eu ainda digo mais. Essa mulher, quando ficou nervosa e deu uma paulada no cachorro, não justifica, mas ela tinha uma justificativa. Estava desequilibrada. E a gente que vai para casa todo feliz, todo bonitão, sente como uma carne, todo alegrinho. No processo de inconsciência, há tantas inconsistências, eu vejo aí, né? Tava vendo outro dia aí, tava assistindo, até falei isso com a minha sobrinha lá, tava passando lá, ela tava vendo o Bambi. Aí o Bambi, a mãe do Bambi, ele é órfão, né? Órfão, seduzindo lá. O bicho ficou órfão, aí ele sonha que vê a mãe, que a mãe vem ver ele, aí as pessoas começaram, nossa, como é que faz um desenho assim, né? Como é que chega e mostra um desenho que a mãe, o bichinho órfão, realmente, a cena triste, chega a criança fica meio assim, né?
No entanto, aí vai dormir, tem toda a proteção, não pode fazer aquilo, não pode falar palavrão. Aí quando entra no carro, o DVD na frente, tal, tudo certinho, olha pro lado, o menino pediu dinheiro, uma menina dormindo na calçada, que nem aquele dia que eu fiz um faca, o menino veio pedir aqui. Aí você pensa, o que é violência? A violência que nós estamos vendo aqui agora, no aspecto do mundo que nós estamos vivendo, é muito maior do que um desenho. É como se fosse a inconsciência de que não, tudo bem, é uma violência que você está acostumado a ver, uma extrema violência que amortece os corações, né? Amortece a gente, é como se fosse um cachorro na rua, ou uma criança deitada na rua, tanto faz, né? Eu estou acostumado mesmo. Ele ainda fala aqui sobre violência sexual, abuso contra crianças e adolescentes, é mesmo, para mim, o abuso contra uma criança, certo? Um abuso sexual contra uma criança, um adolescente, é o mesmo processo inconsciente que o abuso contra um animal, contra qualquer coisinha. É uma inconsciência. Ah, você pode, quer dizer, não pode bater na criança, mas animar tudo bem. Uma paulada, um chute de vez em quando, tá tudo certo. Sinceramente, a inconsistência é a mesma, né? Caraca, ainda tem umas coisas aqui, né? Ele ainda faz uma última pergunta aqui, tem várias. Não abusando da sua boa vontade, ele mandou esse e-mail depois ainda aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Mas não é verdade, né? Deixa eu continuar comentando aqui. O cara tá lá com o seu filhinho, o filhinho não dorme descalço, o filhinho tem que escovar o dente, tem que botar tudo certinho, bonitinho, criando do jeitinho que tem que ser mesmo, educando, mostrando melhor, né? No entanto, vai pra rua, o bichinho tá vendo lá a gente dormindo na rua, né? Tá enxergando violência a todo momento, um gritando com o outro. Isso é uma violência fora do normal. A gente sempre quer achar justificativa para as coisas e não percebe que o quanto nós estamos inconscientes para isso, né? Às vezes dá vontade de falar assim, você vê as pessoas dão vontade de falar, dar uma dica, mas vira uma agressão. Então o que eu faço? Eu me calo, fico, né? Você mantém quietinho, você tem aquele tipo de pensamento, mas você não pode ficar dizendo para os outros como é que os outros têm que ser. Ele pergunta aqui, tem como acontece com gêmeos bifetelinos e unifetilinos? Espera aí, rapaz. Bifetelinos o que, seu cabeção? É bifetelinos. Bifetelinos e univitelinos. Que é isso? Espera aí que eu vou ter que... Espera aí. Eu acho que é o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro aqui, eu posso estar errado, mas eu acho que o bifetelinos é quando nasce o mesmo espermatozoide, divide e faz gêmeos parecidos, idênticos, não é isso? No mesmo óvulo, né? E o univitelinos é quando dois espermatozoides entram em dois óvulos diferentes e aí fazem, por exemplo, até as pessoas são do mesmo sexo, quando acontece é tudo igual, né? Porque eles dividem os cromossomos ali, né? Mais ou menos. Olha, são duas consciências diferentes. E muita coisa. Se você parar para pensar, ser gêmeo quer dizer muita coisa. E o mais interessante é que eles não necessariamente são parecidos, né? Internamente. Eles são iguais fisicamente, mas totalmente diferentes internamente. Ou seja, que mostram que são outras que tem o mesmo DNA, dividiram o mesmo cromossomo, às vezes o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide, são diferentes. Isso que é uma coisa interessante. A ciência fala que as irradiações mentais, a mente muda para lá para cá, não é só isso. A mente muda como efeito da causa, que é a consciência que está ali, que traz o seu estado, o seu DNA espiritual, o seu estado psíquico, né? Traz. É normal isso. É uma pergunta interessante dele. São espíritos diferentes, somente isso. Tem processo kármico muitas vezes. Tem que aprender a viver junto, aprender iguais, né? Às vezes um ciumento do outro, viver um com ciúme do outro a vida toda, da beleza do outro, imagine, né? Um seguia o outro, maltratava o outro, até que nada mais justo botar esses dois safados aí iguais, né? Eu vou ter o que fazer agora, os bichos são iguais, né? Eu tenho que parar aqui, não posso nem continuar o faca, porque tem pergunta que só. Vou deixar pro próximo. 7-9, porque eu tô quase chegando. Meus irmãos, o faquezinho foi simples, hoje tiveram várias questões legais ao mesmo tempo no carro, né? O negócio tem feito nos lugares, né? Eu vou pro grupo, vou me preparar agora para participar com o pessoal lá. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado por todos vocês do GVA, pela união que nós estamos, pela sintonia que nós estamos, né?
E vamos lá, bola pra frente. Tá chegando coisa nova aí, ideias novas, as pessoas estão cheias de boa vontade. Isso é muito bom. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.